Você com certeza já ouviu essa música. Isso porque ela tá num filme incrível chamado O Poderoso Chefão. Quem sabe da qualidade desse filme deve pensar que rolou um alinhamento das estrelas, que o estúdio tinha certeza do ouro que tinha em mãos, mas na verdade foi completamente ao contrário. Os estúdios Paramount tinham tido as piores experiências com filmes de gangsters possível. Na verdade, eles só tinham comprado os direitos do livro do Mario Puzo porque estava rolando um hype muito forte em cima do livro, então eles queriam aproveitar isso. A ideia deles era lançar o filme o quanto antes, da forma mais simples e barata possível. Se você já ouviu aquela música, mas nunca viu o filme, é porque esse filme não é um filme qualquer. Na real, é um dos maiores filmes já feitos na história do cinema. É um filme que mudou pra sempre o estilo gangster nos cinemas, mudou a vida de muita gente que assistiu, mas principalmente de quem fez. Na verdade, se você contasse pro diretor que ele tinha uma obra-prima em mãos, provavelmente ele ia dar risada da sua cara. It's not a matter of asking someone to let you make a movie. It's to announce that you're making it. I have but one heart. Francis Ford Coppola só é o grande Coppola por causa de 5 filmes. Poderoso Chefão, A Conversação, Poderoso Chefão 2, Apocalipse Sinal e Poderoso Chefão 3. Antes disso, ele era como todo mundo que quer ser diretor ou quer trabalhar com cinema na vida. Tinha feito um monte de coisa, era formado em dramaturgia e tinha feito outros filmes que não tinham tido tanta expressão como o Poderoso Chefão. E ele não foi a primeira escolha para diretor do filme. Muitos outros diretores mais importantes e com mais experiência tinham recusado o papel. E na verdade, quando ele chegou nas mãos do Francis, ele também recusou. Porque na verdade o que tinha chamado a atenção da Paramount em relação ao diretor era o fato dele também ter a mesma história que os personagens do filme. Ele é ítalo-americano, ou seja, a sua família saiu da Itália e foi para os Estados Unidos buscar o sonho americano. E ele recusou inicialmente porque ele não queria exaltar esse lado de gangsters, essas histórias violentas. Ele não queria sujar a história da sua família siciliana. Além de ter achado a primeira leitura do livro bem chatinha no começo. Mas o Francis tem um histórico muito forte na vida dele de estar sempre quebrado, de estar sempre devendo dinheiro. Porque ele botava tudo que ele tinha nos filmes, porque ele realmente acreditava no que estava fazendo. Isso tinha acontecido antes do Poderoso Chefão. Ele foi produtor de um filme do George Lucas, que não deu muito certo, não rendeu dinheiro, e renderam belas dívidas para eles. Na real, essa é uma história bem legal de contar, a amizade desses diretores que a gente gosta tanto nos anos 70. Fica para um outro vídeo se vocês quiserem, deixa o comentário aqui embaixo. E aí o Coppola aceitou o cargo de diretor, mas não só pelo dinheiro, foi porque ele conseguiu ver alguns outros valores, como a história da família, a história da imigração e os jogos de poder que o filme trata. Sendo uma das últimas opções do estúdio, requisitado mais pelo seu histórico familiar do que profissional, o Francis estava a caminho de um dos momentos mais difíceis da sua vida. Como eu já disse, o filme é uma adaptação do livro do Mario Puzo. E a sorte é que o Coppola, além de diretor, também era o roteirista. E amigo, quando o Coppola vai escrever e dirigir um filme, esse é o caderno de anotações dele. Esse caderno gigante é um costume do teatro que o Coppola trouxe para sua carreira. É muito importante pensar no Coppola dessa forma. Ele é um diretor autoral, ele é como o Kubrick, o Paul Thomas Anderson e até mesmo o M. Night Shyamalan. Ele escreve as coisas que ele vai fazer. Por mais que a história não fosse original, ele se apropria de uma forma muito pessoal, analisando todas as partes. Ao invés de ignorar o livro do Mario Puzo, ele decidiu trabalhar junto com o cara. Então ele trouxe para perto. Eles fizeram diversas reuniões juntos e tomaram algumas decisões muito próximos. É claro que a decisão final era do Coppola. A pesquisa do Coppola foi tão forte que ele levantou alguns pontos que evitariam o fracasso do filme. Uma delas era a época. No livro, o filme é retratado nos anos 40 e o estúdio queria que fosse retratado nos anos 70. O Coppola lutou muito contra isso, e essa foi uma das lutas dele que ele teve contra o estúdio, e mais uma das lutas que ele ganhou contra o estúdio também. Esse livro de anotações é chamado de Notebook, e o Coppola carregou ele durante todas as filmagens. Ele fez tantas anotações que mesmo com o roteiro pronto, quando eles estavam gravando o filme, ele ficava carregando esse caderno gigante e olhando por ali. Então ele ignorou o roteiro e ficava vendo uma mistura do livro do Mario Puzo com as suas anotações. Um dos grandes triunfos do filme Poderoso Chefão é o elenco. Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, John Cazale, Diane Keaton e mais tarde, no segundo filme, Robert De Niro. Com um elenco desses não tem como errar, certo? Certo, mas o estúdio não sabia disso na época.
E é até justificável o estúdio ter certa desconfiança, porque mais da metade desse elenco não era conhecido por ninguém na época. Inclusive a irmã do Coppola participa do filme fazendo a filha do Don Corleone. O estúdio recusou praticamente todas as escolhas do Coppola. Mas vamos começar pela lenda, o Marlon Brando fazendo Vito Corleone. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Pro estúdio isso estava fora de questão, era uma coisa que eles não queriam nem ao menos discutir. Mas como eu já disse, um dos grandes méritos do Coppola era defender as ideias dele até o fim. Só que o Marlon Brando estava na pior fase da sua carreira. Ele era conhecido por dar muito trabalho, atrasar gravações e nem trazer mais bilheteria ele trazia. A Paramount não queria dor de cabeça nenhuma e o Marlon Brando parecia evitar isso. Mas o Coppola foi bem insistente. Um dos executivos virou pro Coppola e disse assim: "Você não tem mais o direito nem de falar sobre o Marlon Brando." O que Coppola fez? Coppola se jogou no chão como uma criança. O cara falou: "O que você tá fazendo?" E aí ele levantou e disse: "Se eu não posso nem falar sobre as minhas escolhas, que tipo de diretor eu sou?" Com isso, o Coppola conseguiu um tipo de sim. Eles disseram que ele poderia sim contratar o Marlon Brando caso ele aceitasse fazer um teste e não ser pago para fazer o papel. O Coppola aceitou essa proposta maluca, foi até o Marlon Brando, ligou para ele, eles se encontraram na casa do Marlon. O Francis levou uma câmera bem básica e enquanto ele gravava, a mágica aconteceu. O Marlon Brando foi colocando umas mexericas na boca, prendeu o cabelo loiro e foi se transformando no Vito Corleone ali, na frente do Coppola. Ele disse: "O Vito Corleone tomou um tiro no pescoço, né? Então eu preciso falar de certa forma." E aí surgiu a voz do personagem. O Coppola falando sobre isso é como se ele tivesse visto um truque de mágica. E quando ele levou pro estúdio isso, ninguém tinha como recusar. O Marlon Brando estava dentro. Logo depois do filme, ele ganhou o Oscar de melhor ator e voltou a polemizar. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, é como o Marlon Brando recusou o Oscar. Clica aí e se diverte. E aí depois disso veio a dança de cadeiras com o Michael e o Sonny. A Diane Keaton conseguiu o papel super rápido, as pessoas ficaram impressionadas com o talento dela e também com o charme, então não rolou discussão nenhuma para ela entrar no filme. Já pro papel do Michael Corleone, o Coppola queria o Al Pacino, que na época não era conhecido mesmo, não tinha feito quase nada, ninguém nunca tinha visto ele. E o estúdio, obviamente, odiou essa ideia. O estúdio queria caras como Robert Redford ou Ryan O'Neal, caras bem conhecidos, que chamassem o público para o cinema. Mas o Coppola lutou muito por isso, mesmo tendo que aceitar ver o James Caan, que era o cara que ele tinha escolhido para o papel de Sonny, ter sido obrigado a fazer o teste para o papel do Michael. Até o Robert De Niro lutou por esse papel, impressionou todo mundo, fazendo todo mundo se divertir muito no teste dele, mas a época era do Al Pacino, o Coppola queria o Al Pacino e conseguiu o que ele queria. Robert De Niro voltaria à franquia no segundo filme para fazer o papel do Vito Corleone mais novo. E foi aí que ele ganhou o Oscar e seguiu com toda a sua carreira. O estúdio acabou cedendo depois do Coppola insistir muito e o elenco também querer o Al Pacino. Mas a vida dos dois ainda não estava resolvida. Tanto o Coppola como o Al Pacino, durante as gravações do Poderoso Chefão, sofriam com a possibilidade de serem demitidos a qualquer minuto. O Coppola teve que aceitar o fato de ter um executivo andando com ele pra lá e pra cá no set e um diretor substituto já tá ali pronto, no set. Caso o Coppola fosse demitido, ele já começava imediatamente. Mas assim como na história do cinema, uma cena mudou tudo. E foi na cena do restaurante. Depois daquele dia, nenhum executivo voltou a aparecer no set, nenhum diretor substituto. O Coppola, assim como o Al Pacino, ganharam o respeito de todo mundo ali. E o resto é história. Hoje chega a ser simples dizer que esse é um dos melhores filmes já feitos, se não o melhor filme já feito, mas ele foi concebido de uma forma completamente turbulenta. Tanto que no segundo Poderoso Chefão, o Coppola fez de tudo para não dirigir, indicando um grande amigo dele chamado Martin Scorsese. Mas ele estava destinado a fazer esses filmes. O primeiro Poderoso Chefão foi indicado ao Oscar, o Mario Puzo e ele ganharam o melhor roteiro, o Marlon Brando ganhou o melhor ator, e foi no segundo Poderoso Chefão que o Coppola finalmente ganhou o melhor diretor e o melhor filme. O cara que odiava filmes de gangsters revolucionou o gênero para sempre.
Odiava a violência, fez as cenas mais brilhantes com violência que você pode ter visto. E mesmo com o estúdio lutando muito contra ele, conseguiu fazer o filme que queria, da forma que queria. São tantas cenas feitas da melhor forma possível, atuadas da melhor forma possível, com frases incríveis, que a única coisa que eu posso te dizer é assista. Recentemente eles se reencontraram em um festival e contaram essas histórias, contaram como foi difícil conceber esse filme. O que é muito legal é que todos são muito gratos ao Coppola, porque ele teve coragem de lutar contra o estúdio, ele teve a visão de ver grandes atores que ainda não eram conhecidos, ele teve a equipe ao lado dele, ele conseguiu construir o Poderoso Chefão como a gente conhece hoje. E estão todos eternizados, graças ao Coppola.